Olá, tudo bem? Espero que esteja tudo bem com você, que a família esteja bem, que esteja tudo caminhando em paz. Bom, vamos fazer a nossa reflexão do dia. Hoje a nossa reflexão é projeção, né, que é um tema, mas tem uma outra palavra que é muito similar a essa, né? Expectativa. Né? E o que é essa expectativa? O que é essa projeção? Quando é que nós temos expectativas sobre algo? Na verdade, quando nós colocamos muita expectativa em alguma situação ou nas pessoas, ou seja lá o que for, nós estamos caminhando por um lugar que pode nos levar a tristezas, a dores, né? Porque na maioria das vezes, na grande maioria das vezes, nem as pessoas e nem as circunstâncias correspondem às nossas expectativas. E nós certamente não correspondemos às expectativas das pessoas, do mundo que nos cerca. Se nós não estivermos muito bem alinhados com o verdadeiro propósito da nossa existência, com o nosso caminho, com quem nós somos, nós passamos por muitas dificuldades em relação a isso. Como a projeção ela funciona nesse campo? O que é projeção? O que é projetar? A projeção, assim como a expectativa, é como se fosse uma bruma, uma nuvem de fumaça, uma ilusão, uma miragem, que a gente coloca sobre a nossa experiência e muitas vezes sobre a experiência das outras pessoas, esperando que as pessoas sejam tudo aquilo que a gente quer que elas sejam. E quando a gente coloca essa expectativa ou a gente projeta essa imagem sobre quaisquer pessoa, a gente pode se machucar muito, porque quando a gente projeta alguma coisa, a gente deixa de enxergar o outro. No momento em que nós projetamos aquilo que a gente acha que a pessoa é, ou aquilo que a gente acha que ela não é, a gente não consegue enxergá-la na sua inteireza. Quando eu falo, quando a gente projeta, quando é o contrário, é a mesma coisa. Quando as pessoas projetam em nós algo que é um desejo delas, é um desejo interior dela, de uma imagem interior dela, ela deixa de nos enxergar como nós somos. Se essa projeção, né, se essa expectativa, ela é positiva ou não, é uma outra coisa, né? Porque tanto pode ser, a gente pode projetar uma pessoa como sendo algo que ela não é no sentido negativo. A gente pode projetar na pessoa algo que ela não é no sentido positivo. Porque como nós não conseguimos tangir aquilo que é o outro, a gente simplesmente imagina aquilo que ela poderia ser, aquilo que ele poderia ser. E é nesse momento que nós estamos andando por um campo minado, onde as dores podem se fazerem muito presentes. Se nós quisermos verdadeiramente enxergar as pessoas, nós devemos permitir que elas sejam aquilo que elas são. E nós devemos amá-las ou não, ou nos afastar delas por aquilo que elas verdadeiramente são, não por aquilo que nós projetamos, por essa ilusão de ótica que a gente projeta internamente, querendo que ela seja ou achando que ela pode ser alguma coisa que ela não é. Na maioria das vezes a gente está errado, na grande maioria das vezes. Isso a gente pode falar das pessoas mais próximas do nosso convívio, como os nossos familiares, as pessoas que a gente ama, as pessoas mais íntimas a nós. A gente pode falar a mesma coisa, que a gente sempre está tentando projetar alguma coisa. Por quê? Porque quando eu olho para a minha experiência e eu vejo quanto eu ainda desconheço de mim, eu desconheço da minha própria pessoa, da minha própria personalidade, das minhas próprias
habilidades e inabilidades, quanto mais uma pessoa que é exterior, quanto mais uma pessoa que é uma história completamente distinta à minha. Como uma pessoa pode achar que me conhece mais do que eu próprio e eu não me conheço o suficiente ainda? Nós somos alguma coisa a ser descoberta todos os dias. Nós não estamos nem somos prontos. Nós estamos em constante transformação. Por isso, para que a nossa experiência seja uma experiência que possa ser mais leve, mais fluida, mais harmoniosa com a nossa transação nesse mundo, com a nossa manifestação nesse mundo e a das outras pessoas também, a gente tem que tentar trabalhar em nós essa necessidade de tentar imaginar aquilo que o outro não é. A gente não pode se encher de expectativas em relação às pessoas. A gente não consegue muitas vezes concluir os nossos próprios projetos, quanto mais os outros. E quando nós liberamos isso, quando nós deixamos isso fluir dentro da gente, nós nos damos a oportunidade de ter uma experiência mais leve. E acima de tudo, nós liberamos o outro de tentar ser aquilo que nós queremos que ele seja. E ele fica livre para ser aquilo que ele tiver de ser. Para fazer da própria história, do próprio caminho, aquilo que ele achar que é o melhor para ele. No momento em que nós conseguirmos olhar para o outro como essa individualidade intangível e extremamente profunda, a nossa experiência começa a ficar mais leve. E nós começamos a aceitar o outro como ele é. Nós começamos a respeitar o outro com todas as suas capacitações e incapacitações. Acima de tudo, nós paramos de julgar o caminho do outro, a experiência do outro, a vida do outro, as atitudes do outro. E se nós formos um pouco mais habilidosos, o que a gente pode fazer é olhar para a nossa própria experiência. O que é que eu posso fazer para melhorar a mim mesmo? Como que eu posso mudar alguns parâmetros dentro de mim? Alguma coisa que se movimenta dentro de mim para que eu possa ser um ser humano melhor, para que eu possa ser um colega de trabalho melhor, um filho melhor, um pai melhor, uma mãe melhor, um amigo melhor. Todos esses processos, todos esses trabalhos internos é um caminho para algo melhor, para algo novo. É o caminho do aprendiz. O aprendiz não é aquele que descobre todo o mundo exterior ou tenta encontrar lá fora aquilo que só pode ser encontrado dentro. O grande aprendiz é aquele que vasculha a si mesmo. Porque a partir do momento que nós mudamos a nossa perspectiva de mundo, nós mudamos a nossa perspectiva do outro, a nossa perspectiva do universo que nos cerca, nós abraçamos toda a existência como uma criação de Deus. Nós olhamos para todas as criaturas como consciências irmãs, cada uma no seu nível de desenvolvimento. A gente libera e se libera. Isso é um processo. Ninguém conquista isso do dia para a noite. É necessário trabalho, é necessário paciência. A gente cai muitas vezes e precisa se refazer, recomeçar a caminhada. Tudo isso é importante. Mas, acima de tudo, o grande ganho é quando a gente permitir que essas escamas que estão nos nossos olhos, que essa bruma se desfaça e que a gente possa perceber o outro, entrar na experiência do outro, ficar pelo tempo que for necessário e depois sair daquela experiência, deixando lá um presente, alguma coisa que o ajude a crescer, que nos ajude a crescer.
porque quando nós olhamos com muito cuidado, com mais atenção, tudo o que a gente percebe é que somos todos irmãos, somos todos iguais. Apesar de termos nascido em países diferentes, em religiões diferentes, contextos sociais diferentes, dentro das nossas veias, a cor do sangue que pulsa é vermelho. Tudo que é exterior não importa. Aqui está a nossa reflexão de hoje. Expectativa, projeção. Muito obrigada por caminharem esses minutos comigo. Muito obrigado. Estou muito feliz por mais uma vez poder partilhar esse momento com todo mundo. Fiquem com Deus. Um forte abraço e até a próxima reflexão. Muito, 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 muito obrigado.